gente, amém, né? Cadê aquele violãozinho, uma coisinha aqui, né, para trazer um acalento pra gente, amém? Mas, João, ó. Então, né? Deus é bom, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, nós louvamos o Teu nome, Pai, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem já ministrado aqui neste lugar, Senhor. Consagramos essa noite em Tuas mãos, tudo aquilo que o Senhor vai fazer, tudo aquilo que o Senhor vai ativar, que a glória seja Tua, que a honra seja Tua, que tudo aquilo que venha escorrer através dos meus lábios sejam para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, amém. Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês foi algo que Deus trouxe, que eu comecei a escrever em janeiro. E aí eu estava aqui no culto de manhã, foi liberado também através da pastora Jaque, uma ativação poderosa. Quem esteve aqui de manhã? Foi poderosa a ativação que a pastora Jaque liberou sobre as nossas vidas. E eu creio que vai ser continuidade daquilo que o Senhor já preparou para a gente nessa noite. E quando eu estava preparando essa palavra, Deus me deu essa palavra em janeiro. E Ele falou, escreve. E eu comecei a escrever, né? E a gente vai escrevendo e ficou aqui. Esse caderno aqui é uma benção. E aí eu comecei a escrever e quando o pastor Gerson me convidou para trazer essa palavra hoje à noite, eu confesso que eu tive vontade de correr, né? Primeiro bate aquela vontade. Eu até brinquei com a Conceição, eu falei, gente, eu dou treinamento para 100 pessoas, 150 pessoas, mas estar aqui é uma, né? Enfim, uma responsabilidade muito grande, porque vem do trono. E eu creio que nessa noite vai vir do trono também para as nossas vidas, né? E algo que Deus tem me revelado também, e que nesses treinamentos que eu estou falando também não é diferente. Tudo que vem escorre da mesma forma também para aqueles que estão recebendo. Então, essa palavra tem algo também a ver com o que a gente tem liberado aqui na igreja. É algo que fala sobre os sentidos. E aí, se eu pudesse dar um nome, né, eu escrevi até aqui, os sentidos, né? Os sentidos são a audição, a visão, o tato, o paladar, o olfato, atrelados ao propósito de Deus. Tudo que nós temos e tudo que nós somos, tudo que é gerado em nós e através de nós, é para que seja uma ativação. E aí, quando Deus começou a falar sobre essa parte de ativação, algo que eu tenho recebido, assim, escutado, também mergulhado bastante nesses dias, e eu confesso que é difícil para uma pessoa que é agitada, né? Eu lido com o meu ramo, que eu lido é com vendas, então quem é desse ramo sabe que para parar é difícil, a gente está sempre, né, muito agitado, muita coisa para fazer, e algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, e que eu já peço a Deus para que ative, né, através de mim, que Ele seja um canal a liberar nessa noite, é a audição. É a nossa audição, é a nossa escuta, né? A gente tem vivido dias difíceis. Ontem eu tive um dia muito corrido, eu compartilhei com alguns irmãos aqui. Eu comecei 9 e só fui parar quase 11 horas da noite. Então a gente tem tido dias muito corridos, mas é primordial que a gente escute tudo que o céu tem liberado nesse tempo. E quando a gente fala de escuta, a escuta ela requer uma calmaria, a escuta ela requer que a gente pare, que a gente identifique aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas também nesse tempo. E quando a gente fala de intimidade, quando a gente fala do que a gente tem para escutar a voz de Deus, essa escuta ela envolve ordenança, confiança e obediência. Então são 3 pilares: ordenança, confiança e obediência. Coloca a mão no seu ouvido. Eu creio que o Espírito Santo ele já está neste lugar. Eu creio que tudo aquilo que nós vamos escutar e tudo aquilo que o céu tem para liberar
Vai ser algo como ativação, para que a nossa escuta, ela gere uma identidade com o céu. Que todas as vozes contrárias, elas venham sair nesta noite. E que nós possamos somente escutar tudo aquilo que o céu tem liberado. Que todo espírito de confusão, que toda batalha, que tudo aquilo que tem rodeado a nossa mente, que todas as vozes contrárias, elas se submetam ao governo e ao poder do Senhor. E eu declaro pelo poder de Jesus que a nossa escuta, ela é ativada com o céu. A nossa escuta é como um rio, sabe? É como aquilo que escorre do trono de Deus. E nós vamos escutar nesses dias aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Não só para nós, mas para aquilo que nós temos para liberar também para todos aqueles que estejam ao nosso redor. Amém? E aí vamos abrir no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Tiago 1,19. Tiago 1,19 diz assim, a palavra do Senhor: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém, Senhor. E aí, quando a gente fala sobre a audição, a gente até brinca, né? Por que será que o Senhor deu 2 ouvidos e uma boca? Porque tem propósito. Tudo que Deus fez em nós, desde a nossa formação, é porque existe um propósito. Então, se Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, significa que a gente precisa ouvir mais e falar menos. Eu confesso que é algo que é desafiador para a minha vida, mas eu tenho buscado e eu tenho tentado entrar nesse caminho. E começa não por fora, mas isso começa dentro da nossa casa. Começa dentro da nossa casa, onde só a nossa família sabe o que a gente vive e o Senhor. Então, essa escuta, ela precisa começar dentro da nossa casa. A gente precisa escutar mais no secreto e falar menos. E qual a voz que temos escutado nesse tempo? E aí, eu vou fazer uma varredura aqui, eu peço para que vocês tenham paciência, eu prometo que eu vou devagarzinho. A gente vai começar falando sobre um homem chamado Noé. E vamos lá em Gênesis 7. Gênesis 7, 1 ao 6. Noé foi um homem que ouviu a voz de Deus. Deus ordenou, teve confiança e teve obediência. 7, do 1 ao 6 diz assim: Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé: entra, uma ordenança. Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, um macho e sua fêmea,
mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Amém. Noé. Eu fico imaginando, eu escrevendo essa palavra, as vozes que rodearam Noé para que ele pudesse paralisar. E a confiança que ele tinha naquela promessa fez com que algo de ativação para a posteridade se cumprisse. Então Noé escutou, Noé confiou e Noé obedeceu. É algo que a gente precisa tomar para as nossas vidas nesses dias, porque muitas das vezes a gente escuta, mas fica naquele meio termo, confia, vai, não vai. E a obediência, como foi liberado aqui na parte da manhã, é algo que é direto, como o Claudinho também falou no estudo pela parte da manhã. Obedecer, a gente não tem que ter dúvida. Obedecer é algo que é para ser seguido. Não tem meio termo, não tem nem mais nem menos. É obedecer. E outra pessoa que a gente pode falar também, que escutou a voz de Deus, é Moisés. Hoje também foi liberado algo de manhã, que falou um pouquinho sobre isso, através da mãe, de Moisés. Vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, do 7, vamos começar no versículo 7. Êxodo 3, 7 fala: Disse assim o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então o Senhor, Ele conhece tudo aquilo que passa na nossa vida, tudo aquilo que a gente tem vivido. E não é diferente sobre aquilo que aconteceu com Moisés também. E dando continuidade, no versículo 8: Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra em uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. E aí vem a escuta. Moisés era um cara que tinha escuta ativa. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E aí todos os pensamentos que nos rodeiam, quando Deus nos chama para que seja cumprido um propósito, algo que muitas das vezes a gente carrega como inferioridade. Quem sou eu? É a primeira pergunta que a gente faz ao Senhor. Por que eu, Deus? Por que eu? E no início eu falei para vocês que os nossos sentidos, eles estão atrelados a um propósito. E tinha um propósito sobre a vida de Moisés. Mas de primeira ele perguntou:
quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu. E quando eu estava preparando essa palavra, a princípio, eu achava que era por conta do Dia das Mulheres. E Deus falou, não, é para toda igreja. É para toda igreja porque nos tempos que a gente tem vivido, algo que tem sobrecarregado a gente é a falta de confiança, é a falta de entendimento sobre aquilo que Deus já liberou sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está aqui. Os nossos medos, as nossas dúvidas, os nossos porquês. Ah, porque eu estou sem dinheiro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Os porquês não podem vir à frente daquilo que o Senhor tem liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque existe um propósito. E quando a gente não segue o princípio da obediência, pode ser que a nossa posteridade ela seja comprometida. Então a escuta. Eu tenho certeza que Moisés sentiu medo. E ele falou, e Deus no versículo 12 respondeu para Moisés, dizendo, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando o Senhor coloca a nossa planta dos nossos pés em algum lugar, Ele está conosco. Quando Deus nos envia, e aí eu posso até compartilhar um pouquinho com vocês sobre aonde eu tenho pisado através do meu trabalho. Eu tenho entendido que o meu trabalho é dado pelo Senhor, é um instrumento do Senhor. Porém, nesse tempo, eu tenho que ser algo como uma pessoa que vai ativar destinos lá fora. Eu não posso ir por ir. Existe um propósito sobre aquilo que nós carregamos. Eu tenho que entender que se seja num supermercado, no Guanabara cheio, o Espírito Santo vai olhar para aquele que se sente menos improvável e vai te dar direção para que você libere, nem que seja um sorriso, porque um sorriso rasga o céu. Eu estava ali sentado com Jussara hoje, né? E a filha de Carol veio e me deu um abraço. Ela já tinha dado um abraço em Jussara também, que desmontou ela todinha. E a gente tem que entender os sinais, os sentidos. Porque às vezes, algo que eu vou falar também, Claudinho, que você falou hoje de manhã, e que Deus tem falado muito isso ao meu coração. A gente quer esperar o grandioso. Não que não tenha que ser, porque Deus também faz. Mas seja ativado no simples. Porque o Senhor, Ele tem vindo de uma forma suave. Ele tem vindo de uma forma simples. E Ele usa do menor ao maior. Sabe? Ele usa do menor ao maior. E a filha da Carol me desmontou ali com um abraço que ela me deu. E ela veio e me deu outro. Porque eu falei, eu quero outro. Ela veio e me deu outro. E é isso, sabe? Às vezes a gente precisa desse abraço para que Deus confirme, Jussara, aquilo que Ele tem de propósito sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre cada um de nós. Moisés, ao escutar a voz de Deus, é convidado a ser um instrumento para a libertação do povo hebreu. E no versículo 10 diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então a escuta está atrelada ao propósito. Moisés escutou, teve medo sim, mas ele confiou, ele se submeteu e ele obedeceu. E tudo aquilo que aconteceu a gente já sabe. A audição muda destinos.
A audição ativa o céu através de uma aliança. Ele libera promessas. Muitas das vezes a gente fica condicionado a esperar uma promessa. Não que Deus não faça, porque Ele é dono de todas as coisas. Eu estou esperando a minha promessa e eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. Mas eu não posso paralisar sobre aquilo que ainda não aconteceu. Muitas das vezes a gente fica sentado, porque eu vou esperar isso acontecer, porque eu vou fazer assim, porque é meio interrogatório com Deus. Mas se Deus não, vinde a mim e as demais coisas vos acrescentarei. Que seja ativado nessa noite a nossa escuta e que a gente possa se levantar, que a gente possa entender o propósito de Deus sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Ele vai fazer através de mim e através de você. Porque a palavra de Deus fala que nós somos luz. E a luz, quando ela chega, ela tem que clarear o ambiente. Onde tem trevas, quando a gente chega, quando a planta dos nossos pés pisa, nós estamos trazendo o Senhor, porque Ele habita dentro de nós. Então nós precisamos entender que Deus vai nos levar a lugares que talvez a gente não queira ir, mas existe um propósito. Escutar a voz de Deus requer um movimento. Esse movimento, ele fala de confiança, sem temer, ligado a algo que ativa também o céu. Humildade e coração puro. Humildade e coração puro. Êxodo capítulo, a gente vai continuar no 3. Vamos só no 5. Vamos voltar um bocadinho. Êxodo 3, 5, que diz assim: Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés. Não te chegue para cá, tire as sandálias dos pés. O ato de tirarmos a sandália e ali, quando Deus falou para Moisés, tire as sandálias, porque ele estava num território de santidade. Ele estava entrando no território de santidade. Não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. O tirar as sandálias, eu entendo também, quando a gente entra na presença de Deus. Quando a gente tira esse ato, quando a gente faz esse ato de tirar as sandálias, eu estou colocando tudo para o Senhor. As minhas frustrações, as minhas dores, aquilo que eu venho passando, tudo isso, quando eu entro na presença de Deus, se torna tão pequeno. E o ato de a gente tirar as sandálias para a gente entrar na presença de Deus requer a nossa escuta ativada com o céu, a nossa visão atrelada àquilo que o Senhor vai nos direcionar, não pelo que os nossos olhos veem. Muitas das vezes os problemas que nós enfrentamos, e hoje a pastora Jaque falou sobre isso, sobre filhos. Muitas das vezes, aquilo que a gente está vivendo, a nossa dor, o nosso corpo sente. Os nossos olhos, eles veem aqui. Mas a visão do céu é muito mais sobre tudo aquilo que os nossos olhos estão vendo e contemplando. O que Deus, Ele libera, vai além.
vai muito além do que os nossos olhos possam enxergar. E quando a gente se coloca nesse caminho, nessa obediência, vem uma ativação quanto à nossa visão para que seja profética. A gente começa a ver, não pelos nossos olhos, mas sobre aquilo que o Senhor tem de promessa para as nossas vidas. Eu não posso continuar olhando com os meus olhos naturais. E eu oro ao Senhor para que nessa noite Ele venha trazer do trono uma ativação de visão do céu, que possamos olhar além dos nossos problemas, além das nossas dores, além daquilo que o mundo lá fora tem falado que nós vamos viver. A nossa visão, a nossa visão nessa noite, ela é ativada com a visão do céu. Aquela visão, sabe, que não é sobre aquilo que os meus olhos estão vendo, mas sobre tudo que o Senhor já preparou para cada um de nós. E é Ele quem faz. Quando a nossa escuta está ativa, quando os nossos olhos começam a contemplar essa visão do céu, a gente começa a andar no sobrenatural. E aí vem a dependência. E aí vem aquilo que nada importa mais pra gente. Ainda que estejamos passando. É como se Deus pegasse a gente no colo e falasse assim: vem filho, vem filha, porque as suas dores sou eu quem estou te carregando. Sou eu quem estou cuidando. Nada vai ficar além daquilo que eu tenho para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Nenhum dos teus filhos serão perdidos, porque existe uma promessa, existe uma semente, e nós declaramos no mundo espiritual que essa semente, ela vai germinar, ainda que os nossos olhos não vejam. Vai germinar, porque é liberação do céu. Se seu emprego ainda não veio, ele virá, porque existe uma promessa. E a gente precisa entender e andar nesse sobrenatural. Nada pode nos tirar da nossa audição e da nossa visão sobre aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O ato de tirar as sandálias, ele fala sobre comunhão, sobre santidade e sobre dependência. Deus está conosco sempre. E ali era um local santificado, separado. Havia uma manifestação da presença viva de Deus. No tempo passado, tirar as sandálias representava você entrar em um lugar, era um costume, para não contaminar o templo com impurezas. Hoje Deus nos convida a tirar nossas impurezas, a pisar, a declarar e a reconhecer que onde nós pisarmos, que a nossa casa, que o nosso trabalho é território sagrado. Porque quando a gente chega, nós precisamos, tem tanta gente aí fora. Eu há pouco tempo eu fui levada no estado do Espírito Santo pelo meu trabalho. Eu estava aqui num dos cultos e de repente, eu esqueci o nome agora da preletora que estava aqui liberando. Ela falou que naquela semana, e Deus já tinha falado isso ao meu coração também, que uma pessoa ia viajar e que ela ia ser um canal profético lá naquele lugar. E Deus, Ele tinha falado tudo comigo. Você vai chegar no aeroporto, você vai pisar naquele lugar, e quando você descer do avião, quando você pisar naquele aeroporto, você vai declarar vida sobre aquele estado. E eu fiz isso, só que tinha mais. Porque quando a gente se submete à escuta e ao entendimento, Deus, Ele libera mais. E eu fui visitar uma empresa em Guarapari. Eu andei muito,
rodeio, nem sei quantos quilômetros de carro. E quando eu cheguei lá, eu já tinha visitado essa empresa e tinha uma pessoa ali que era proprietária. Muitos empresários que voltaram pós-pandemia estão precisando da tua ativação. Muitos professores que estão no colégio estão precisando da tua ativação. Quando você põe seus pés naquela academia, pastor Paulo, você está ativando aquele lugar. A gente pode pensar que a gente está indo correr, andar, fazer qualquer coisa, e ali a gente vai estar fazendo uma ativação. E quando eu cheguei naquele lugar, e eu comecei, e Deus começou, abre a tua boca, fala, abre a tua boca, fala. E parece que existe algo que vem e fecha, mas quando a gente se submete à escuta e ao entendimento sobre aquilo que Deus tem gerado em nós, e eu peguei aquela mulher, e eu comecei a falar para ela, eu peguei na mão dela e falei, eu vim aqui no Espírito Santo só para te dizer o quanto que você é amado por Deus. E ali ela começou a chorar, e Deus ele veio com uma manifestação da glória sobre a vida dela, porque ela precisava receber aquilo naquele momento. Eu creio que aonde os nossos pés pisarem no trabalho, a gente vai estar sendo um canal profético, porque muitos estão fechadinhos, mas dentro existe um turbilhão, existem vozes que falam para tirar a vida, existem vozes que dizem que não vai dar certo, existem vozes que dizem para largar tudo, e nós somos um canal de ativação para todos aqueles que precisam escutar do Senhor desse tempo. Na obediência começou uma relação, um relacionamento, algo que foi sendo construído. Relacionamento não é de um dia para o outro. Relacionamento é construído nas dores, nas alegrias, e muitas das vezes a gente afasta o Senhor quando algo não fica da forma que a gente quer. Um relacionamento é construído com todas as etapas, e a gente tem que aprender que na dor o Senhor está, e na alegria Ele também está. Ele está em tudo, e Ele provém de tudo. Êxodo 3:12 diz assim: eu serei contigo. Ponto. Eu serei contigo. É o que a gente precisa. A palavra de Deus está aqui falando. Eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Existe uma ativação. Essa frase ela traz uma ativação. Eu serei contigo. E eu creio que Moisés foi ativado naquele momento. Vozes contrárias, raízes, baixa autoestima, condenação, são as vozes que têm rodeado muitos nesse tempo. E nós declaramos em nome de Jesus que essas vozes elas caem por terra. Que tudo aquilo que tem afligido a sua mente nesse tempo, que todas as vozes que dizem que você não vai ser, que você não vai conseguir, seja repreendida pelo Senhor, em nome de Jesus. E nós declaramos que a nossa mente é território santo, a nossa mente é território do Senhor, a nossa mente é templo do Espírito Santo de Deus. E todos os pensamentos que nós vamos ter nesses dias serão pensamentos liberados do trono de Deus, em nome de Jesus. As nossas limitações, os nossos medos, os nossos porquês não podem nos tirar do propósito. Vai com medo mesmo, gente. Vai, tá com medo? Vai se mesmo. Porque muitas das vezes fala, não. Gente, aqui ó, né? Tô aqui ó. Vai com medo mesmo. Vai, porque quem libera é o Senhor, é o Espírito Santo que faz todas as coisas. Quando a gente entende que não é por nós, é por Ele, tudo é para Ele, e Ele vai nos dando toda a direção. Vai com medo, vai da forma que você está. Sabe, Highlander, vai com medo.
vai comigo, que você vai ser um canal de ativação para essa geração. Sabe, os jovens que estão aqui, vocês serão um canal de ativação para essa geração. As faculdades onde vocês vão pisar, existe uma semente aí dentro, Júlia. Existe uma semente sobre cada um de vocês. E vocês vão liderar essa semente, porque tem muitos jovens que pós-pandemia têm tentado tirar as suas vidas com esses pensamentos que têm rodeado. E não existe para o Senhor a diferença entre você, Júlia, e você, Conceição. É a mesma língua. Não existe idade para o Senhor. Ele libera direto do trono. E eu creio que vocês vão ter autoridade no mundo espiritual para desligar tantos decretos que têm sido liberados nesse tempo. No capítulo 4, Deus concede poderes a Moisés. E quando eu estava escrevendo isso aqui, na hora o Espírito Santo falou assim: primeiro veio a obediência, para que depois viesse a liberação dos sinais do poder. Muitas das vezes a gente quer receber o poder sem obedecer. E só veio essa liberação no capítulo 4, depois de que o Moisés escutou, depois que ele confiou e depois que ele obedeceu. Muitas das vezes a gente quer colocar, eu sempre troco o ditado, gente, é carro na frente dos bois ou bois na frente dos carros? Qual que é isso? É isso aí, né? Vocês entenderam, eu sou ótima para ditar. Então, muitas das vezes, tem gente que se é igualzinha a pessoa aqui. Então, muitas das vezes a gente quer colocar coisas à frente do propósito que Deus tem para a nossa vida. E a gente meio que se perde nisso daí. Primeiro a obediência, depois o Senhor vem com todas as maravilhas para cada um de nós. Ele pode fazer do jeito dele? Pode. Mas obedecer é um princípio. Obedecer é uma ativação. Outro que a gente pode falar rapidamente. Samuel. Samuel já era uma resposta dos clamores de Ana. E quando eu comecei também a falar, a escrever sobre Samuel, Deus começou a falar comigo sobre posteridade. Será que Ana imaginava tudo aquilo que estava preparado para Samuel? Verônica, será que você imagina tudo aquilo que está preparado para Gigi? Patrícia, será que você imagina tudo aquilo que está preparado para Helena? Paty, será que você imagina tudo aquilo que está preparado para Ana Luísa? E a gente tem que entender que a nossa obediência gera frutos para a nossa posteridade. A nossa obediência vai gerar frutos para a nossa posteridade. Pode ser que eu nem veja a Luísa e a Letícia. Eu creio que sim, em nome de Jesus. Mas a obediência, a ativação, vai para os filhos dos nossos filhos, dos nossos filhos, dos nossos filhos, dos nossos filhos. Então, essa é a ativação. E Samuel, ele escutou a voz de Deus. A primeira vez o Senhor falou, a segunda também, e na terceira vez Samuel ouviu a voz de Deus, ainda pequeno. Estejam preparados com os filhos de vocês, tudo pode acontecer. E aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha pra gente. A gente tem vivido dias lá embaixo da manifestação da glória do Senhor. E eu creio que muito de repente, assim como um vento impetuoso, aquelas crianças lá embaixo, elas vão ser tomadas, assim como Samuel ouviu a voz do Senhor. E pode não só acontecer aqui, mas dentro da casa de vocês. Porque existe uma semente, Deus está preparando essa geração. E eu creio que os nossos pequenos, eles já estão sendo ativados nas escolas. Eu escutei algo semana passada da Luísa que eu fiquei rindo. Ela estava jogando com uma colega. E aí, com certeza essa colega estava falando muito. Ela falou assim para a colega dela: você tem que ter paciência. Lembra da aula de religião? Então
Então, assim, os nossos filhos, eles são ativados, sabe? Eles liberam isso da forma deles, porque muitas das vezes a gente olha para uma criança e a gente quer que aconteça da mesma forma que vem com a gente. Não que Deus não faça, mas esteja atento aos sinais, ao simples, aquilo que Deus vai gerar dentro da casa de vocês. E eu creio que muitas crianças vão ser ativação para uma família inteira, porque existe um propósito sobre a vida delas. E com Samuel foi assim, né? A gente conhece toda a história. A escuta ativa propósitos. A partir dali Deus foi instruindo Samuel. Não tenha medo de ser o mais simples, o menor para você. E aí a gente vai lá no livro de Juízes, Juízes 6:14. Juízes 6:14. Existia um cara muito pacato, muito simples, que se chamava Gideão. Juízes 6:14 diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse, vamos começar lá no versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo 2 midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos 2 midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, pega e vai, e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com o que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Gedeão era o menor, era o menos improvável, e bastou essa palavra de ativação: eu sou contigo. Vai com medo mesmo, porque o medo é totalmente inferior ao propósito do Senhor. O guerreiro nos ensina que Deus escolhe o mais simples e sensíveis à sua voz, para assim se cumprir a sua vontade. Ser guiado por Deus é graça, pois não merecemos. Ele guiará se nós permitirmos. Deus está ali, Ele fala para você: vai. Se existe a desobediência, mas se existe um propósito da obediência, Ele fala que Ele está conosco. Seja do menor, do menos improvável, daquele que não é reconhecido, daquele que não é visto, daquele que se sente o menor, que todo espírito, sabe, de inferioridade, hoje nessa noite, seja submetido ao governo do Senhor. Os planos do Senhor são para todos que estão aqui neste lugar. Que tudo aquilo que rodeia os nossos pensamentos, dizendo que nós não somos capazes, sejam ativados com essa promessa do Senhor, assim como foi com Gideão. Deus dará continuidade. Eu falei isso para o pastor Gerson esses dias. Deus nos chama para a gente estar numa posição de ativação. É até difícil falar isso, mas é algo que é uma palavra que é verdade, né? Deus dará continuidade, independente de mim e de você.
Deus dará continuidade, independente de mim, de você. E nós precisamos pensar naqueles que vão dar continuidade na dança, no ministério infantil, no louvor, nos cooperadores. Nós não podemos deixar que chegue, nós precisamos preparar, ativar todos os pequenos, os jovens que estão aqui, porque eles estão com fome e estão com sede. E quantas das vezes eu me sinto pequenininha quando eu chego lá embaixo, porque eles estão queimando tanto que deixa a gente constrangido. E a gente precisa ser um canal de ativação para essa geração. Deus dará continuidade independente de mim e de você. E por último, por uma pessoa que Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias também, foi uma mulher que foi importante na conquista de Jericó. Aquela que parecia entender mais os propósitos do que os próprios israelitas. Inteligente e dotada de sabedoria. Mas se eu perguntar para vocês aqui hoje, quem era essa mulher? Todo mundo vai dizer? Uma meretriz, Raabe. Assim ela era conhecida. Só que Deus mudou totalmente os planos, as circunstâncias, os propósitos sobre a vida daquela mulher. E aí eu fui dar uma pesquisada na Bíblia. 8 vezes o nome de Raabe é mencionado, e 5 delas como prostituta Raabe. E quantas das vezes a gente olha para alguém e a gente condena? Quantas das vezes a gente olha para quem está do nosso lado e ao invés de a gente liberar bênção, a gente libera murmuração? Eu imagino o quanto que essa mulher não sofreu, o quanto que ela não passou, o quanto que ela não foi humilhada, o quanto que ela não foi massacrada. Mas para aqueles menos improváveis, o Senhor, Ele olha com a identidade do céu. Ele ativa a identidade do céu sobre aqueles que se sentem menos improváveis. E Raabe, ela foi ativada como um propósito pela fé. Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Ela foi obediente. Algo que ela passou, ela não conhecia o Deus dos hebreus de Israel, ela não conhecia, mas foi algo que foi formado, foi forjado dentro dela, uma ativação de fé, de que ela queria conhecer um Deus que podia mudar a vida dela, a circunstância daquilo que ela estava vivendo, não tinha outro caminho, e ela se agarrou nesse único caminho. E Deus mudou todo um contexto a partir de uma prostituta, de uma mulher que não era vista por ninguém, de uma mulher que foi tão machucada, tão humilhada, mas que através dessa mulher Deus mudou todo o cenário. A sua fé, a minha fé, a sua fé ativará um caminho de blindagem e ativação no reino, pelo sacrifício, pela escuta, pela ordenança, pela confiança no nosso Deus. Houve uma chave de ativação para a posteridade. Raabe
Raabe não podia imaginar que através dessa fé, através dessa confiança, através daquela pequena ativação, através dessa mulher, uma posteridade foi comprometida com o céu. Houve uma chave de ativação para a posteridade, para a descendência. Raabe gerou Boaz. Boaz se casou com Ruth e gerou Obed. Obed gerou Jessé, que gerou Davi. Que a nossa escuta, ela nesses dias, ela seja um canal de ativação para ouvir e para liberar. Para ouvir e para liberar. E que a nossa visão seja uma visão totalmente alicerçada com aquilo que o Senhor tem para esses dias, para que a gente possa enxergar no espiritual, não com os nossos olhos normais, mas com os nossos olhos espirituais. E aí você vai falar para mim: eu não consigo escutar, meu espírito está turbulento e minha alma perturbada. Como que eu faço para poder escutar? Como eu falei, tem sido dias difíceis. Parece que existe uma cera dentro dos nossos ouvidos que não conseguem mais escutar aquilo que o céu tem liberado e o que Ele já liberou. E eu oro ao Senhor nessa noite para que Ele traga. E aí a gente fala de Lamentações 3. Eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Que o Senhor nesta noite Ele possa lembrar cada um de nós da onde Ele nos tirou. Porque muitas das vezes a gente se questiona para chegar aqui. E a gente esquece tudo aquilo que o Senhor já tirou a gente. Dos nossos confrontos, das nossas raízes, o quanto nós andamos para poder chegar até aqui. Nós temos mais para poder chegar. E eu creio que Deus vai levar a cada um de nós no propósito sobre o que Ele tem para as nossas vidas. Mas a gente não pode esquecer tudo aquilo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas. Da onde Ele nos tirou. E assim eu oro ao Senhor para que Ele traga a nossa memória. Que seja algo de ativação ao nosso coração. Que exista uma fé que venha nos movimentar no sobrenatural de Deus nesses dias. E que possamos nos lembrar de tudo aquilo da onde o Senhor nos tirou. De tudo aquilo que Ele já nos permitiu avançar. De tudo aquilo que Ele já nos deu, de todas as promessas que Ele já liberou e sobre tudo aquilo que Ele ainda vai liberar. Deus, nós não queremos esquecer da onde o Senhor nos tirou. Ativa em nós, Senhor, um princípio de obediência. Ativa em nós, na nossa mente, que possamos lembrar tudo aquilo que o Senhor já gerou na nossa vida, na nossa casa, sobre os nossos filhos. Sobre aquilo que nós vencemos através do Senhor. E que nós possamos avançar, crendo que Deus é um Deus que provê de todas as coisas. Eu te convido a abrir no livro de Salmos 32. Salmo 32, versículo 8. E quando a gente fala para o Senhor dessas nossas dores, das nossas limitações, de que o nosso espírito anda turbulento e que a nossa alma é perturbada, vamos declarar isso nessa noite. Salmos 32, 8. Eu queria que vocês repetissem comigo como um ato de ativação nessa noite. O Senhor diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir.
O Senhor, Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar, Ele vai te aconselhar e Ele vai cuidar. Porque o nosso Deus é um Deus que Ele cuida da gente com tanto amor, com tanto cuidado. E nas nossas aflições, Ele está ali nos guardando, Ele está ali aquietando os nossos corações. E Ele fala que na tua angústia, na tua alma perturbada, Ele te diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Confiança. A escuta envolve ordenança, confiança e obediência. E que nessa noite nós sejamos levados a esse ensinamento, a esse propósito, aquilo que o céu tem liberado para as nossas vidas neste dia. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai liberar neste lugar, sobre cada um dos nossos irmãos que aqui estão. E nós declaramos que o medo, ele não vai fazer parte dessa igreja. Nós declaramos que as limitações, elas não vão impedir de que nós possamos caminhar. Nós declaramos que nós vamos viver dias do sobrenatural de Deus. Nós declaramos que tudo aquilo que o Senhor tem para jorrar sobre as nossas vidas, nós vamos submeter a nossa alma, ao nosso espírito, ao seu entendimento sobre aquilo que o Senhor tem para cumprir em nós e através de nós. Nós declaramos no mundo espiritual que a nossa casa é casa sacerdotal. Nós declaramos no mundo espiritual que a nossa casa, ela é construída sobre a rocha, que é a rocha do Senhor, e que nada vai abalar aquilo que o Senhor tem sobre cada um de nós. Nós declaramos em nome de Jesus que todo o propósito do céu, ele recaia sobre as nossas vidas, e que toda ativação nesse tempo, a começar nessa noite, que as vozes que nós temos escutado, elas se submetam àquilo que o céu tem para liberar, sabe? Que as vozes do céu, elas adentrem ao nosso espírito, de uma forma que nós possamos contagiar todos aqueles que estão ao nosso redor, que comecem em nós, na nossa casa, que nós possamos viver dias do sobrenatural de Deus nesse tempo. Aleluia, amém?